Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero também que a gente possa estar junto em breve, certo? Bom, para começar, eu quero comentar com vocês que lá no site da escola foi deixado algumas atividades, alguns exercícios que estão no livro de geografia e que são exatamente exercícios relacionados ao tema que eu vou trazer hoje aqui, certo? Bom, a gente vai falar hoje sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas. Primeiro eu quero lembrá-los que esse conteúdo não é um conteúdo novo, né? Vocês já muito conhecem sobre a cultura dos índios, porque é um tema que a gente vem discutindo todos os anos, desde a educação infantil, no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Só que nesse ano a gente vai trabalhar sobre aspectos um pouquinho diferentes daqueles que foram trabalhados nos anos anteriores, certo? Eu vou começar primeiro conversando com vocês a respeito desses índios, né? A gente sabe que os índios eles vivem juntos, né, em tribos, e eles são muito solidários uns com os outros. Eles trabalham sempre em união, né? E a gente sabe que também tem nesse grupo dois personagens bem importantes, que é o cacique e o pajé. O cacique uma espécie de chefe, né? Quem dá as orientações para os índios. E o pajé é aquele médico da tribo, né? Ele tem conhecimentos de ervas medicinais, de plantas medicinais, tem conhecimento sobre os rituais religiosos. Então, ele mais ou menos o médico do pessoal da tribo, certo? E a primeiro ponto de referência que a gente vai fazer aqui a respeito dessa relação do índio com a natureza é sobre a sua moradia. A gente sabe que o índio vive em oca, esse é o nome da casa do índio, certo? Então, essas ocas, elas não são construídas em qualquer lugar, né? Eles geralmente escolhem um lugar que traga alguma facilidade para eles, né? Locais que propiciem para eles uma maior facilidade para caça, para pesca. Geralmente essas ocas estão próximas ao rio porque eles necessitam da água, né? Onde tem um local especial e tranquilo para fazer a agricultura, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Depois de escolhido o local, então eles começam a construção dessas ocas. Como que funciona essa construção? Bom, eles se juntam, geralmente entre 10, 15 índios, para fazer a construção da oca. O número de índios envolvidos nessa construção vai depender também do tamanho da oca, que ela pode chegar até 40 metros de comprimento. Isso depende muito da quantidade de famílias de índios que vai morar nessa oca, né? Bom, a relação está exatamente aqui. O índio, então, ele pega elementos da natureza para construir a sua oca, né? Ele junta todo o material que ele precisa, que está na natureza, para ir lá e construir a sua casa. O que o índio usa na natureza para construir essas ocas? Vamos lá. Ele utiliza galhos de árvores, troncos de árvores, né? Galhos de taquara, e ele cobre a casa dele com folhas de palmeira e palha. E a gente pensa que talvez esse material seja tão frágil, mas não é não, tá? A construção ela é tão elaborada, ela é tão bem feita, que uma oca ela pode durar até 20 anos. Legal, né? Bom, entender. Uma outra questão bem interessante sobre essa relação do índio com a natureza é da sua alimentação. A gente sabe que o índio retira seu alimento da própria natureza, né? Isso através da caça, da pesca e da agricultura. O nosso material, ele fala justamente sobre uma técnica de agricultura utilizada pelos índios. Eu acho que vocês devem ter percebido lá, agricultura de coivara. O que seria essa técnica utilizada pelos índios? A agricultura de coivara era quando os índios ocupavam um determinado espaço, eles escolhiam um determinado espaço no meio da mata e ali eles queimavam tudo que estava plantado naquele determinado espaço, esperavam uma temporada de chuva e depois faziam a sua plantação por ali mesmo. Com o passar do tempo, a terra acabava ficando infértil e aí eles escolhiam um novo espaço para fazer a mesma técnica, a agricultura de coivara. Com o passar do tempo, essa técnica também passou a ser chamada de itinerante, por causa dessas mudanças que o índio fazia para poder plantar.
esses pedaços de terra em que ele queimava, plantava e depois ele se mudava, aquele pedacinho de terra lá inicial em que ele acabou abandonando, indo para outro lugar, ali nasciam novas plantas, nasciam novas árvores e a natureza permanecia por igual. Não havia nenhum prejuízo, nenhum dano para a natureza naquele espaço que o índio havia utilizado, né? E dali, então, eles retiravam o seu próprio alimento, agricultura de subsistência. Lembram disso que a gente também falou na sala de aula já? Então, e agora a gente vai falar sobre o elemento cores, né? A gente sabe que os índios retiram da natureza as cores para colorir os seus artefatos e o próprio corpo, né? O índio, na verdade, vocês sabem que ele anda nu, né? Andava, porque o índio de hoje, ele já se veste, ele já tem uma cultura um pouco diferente daquela do índio do Cabral que a gente está falando. Mas essa tradição de colorir o corpo é uma tradição que ainda permanece em algumas tribos na atualidade. Então, o índio fazia o quê? Ele pegava alguns elementos da natureza, retirava a cor desses elementos para colorir o seu corpo. Isso não era feito de forma aleatória, não, gente. Isso tinha todo um significado especial para o índio. Ele coloria o seu corpo para fazer os rituais religiosos, para casamento, para datas especiais, né, datas comemorativas deles, enfim, era usado também até como um elemento de beleza, porque como ele não tinha roupa, aquela arte produzida no corpo era como se fosse a roupa dele, era como se ele estivesse se arrumando para algum evento especial. Tá? Eu trouxe aqui para vocês 3 elementos tirados da natureza que eram utilizadas as principais cores usadas pelos índios, tá? Primeiro, a gente vê muito a cor vermelha, né, no índio. O vermelho era tirado do urucum. Trouxe aqui um urucum para vocês verem o que é esse urucum, né? E na volta, né, as aulas para essa linha, tem uma surpresinha com uma atividade relacionada a esse elemento cores para vocês, certo? Ih, dei um spoiler. Bom, a próxima cor que eu trouxe para vocês, então, é tirada do genipapo, né? Esse genipapo tem uma coisa bem curiosa, né? Ele tem um fruto que é verde e ele acaba saindo, abstraindo a cor que eles abstraem dela, é preta, né? Esse líquido que sai do genipapo em contato com a pele acaba fazendo a cor preta, que inclusive dizem que é muito difícil de tirar essa substância do corpo do índio, certo? E o terceiro elemento que eu trouxe para vocês, então, é o calcário, de onde eles faziam a cor branca. Legal, né? Muito legal essa parte de tirar a cor da natureza, que inclusive é uma técnica utilizada, inclusive nos dias de hoje, para colorir tecidos, enfim. Legal, né? Aguardem que tem novidades sobre essa aulinha. E por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre os artefatos. A gente sabe que o índio construía muita coisa legal, né? Dentre elas estão aqui alguns elementos que são cesta de palha, canoa, cocara, arco e flecha, rede, enfim. Antigamente, o índio construía tudo isso para uso próprio. As redes, inclusive, eram as camas dos índios, os locais onde eles usavam para descansar. O arco e flecha, por exemplo, era utilizado para batalhas de caça e pesca. Hoje, todos esses artefatos, eles são utilizados como um meio de sobrevivência do índio. Eles são vendidos para turistas e servem como objetos de decoração, justamente porque o índio que a gente encontra hoje, ele já tem outros elementos para a sua sobrevivência, que não mais precisam de caça e pesca somente, né? Algumas tribos ainda produzem essa tradição, né? E isso é muito legal. Bom, gente, a gente fez alguns comentários a respeito da relação do índio com a natureza e a nossa relação com a natureza, como anda, né? O índio, ele tratava a natureza, tratava o meio ambiente como se fosse o seu lar, a sua casa, como algo sagrado, né? Hoje, ele também utiliza a natureza, não tanto quanto naquela época, mas também respeita a natureza como um ser sagrado. E nós? Será que nós estamos cuidando do meio ambiente, da natureza, como o índio cuidava? Essa reflexão deve ser feita, inclusive em algumas atividades que o livro propõe, certo? Nós vamos continuar essa aulinha em sala de aula assim que retornarmos, porque tem algumas técnicas e algumas atividades que a gente vai fazer bem legais. E eu espero que isso seja bem em breve, certo?
Bom estudo, se cuidem. Beijo.